Você sabe qual é o líquido mais importante que precisa ser trocado no carro que tem um câmbio automático? Meus amigos, muita gente acha que é o óleo do câmbio. O fluido do câmbio é o mais importante. Mas existe um outro líquido que acaba sendo mais importante do que o próprio fluido. E ele, muitas vezes, por não ser substituído, acaba sim provocando o desgaste prematuro da sua caixa de câmbio automática. Nesse vídeo eu vou te explicar direitinho, vou te dar umas dicas e vou explicar para você por que acontece esse desgaste no câmbio se você não troca esse líquido que eu tenho para deixar aqui para vocês hoje. Gente, antes de iniciar, vou pedir para você, que é uma dica preciosa e eu sei que você vai gostar, então amassa o like aí, que é importante para nós. Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para receber o conteúdo novo que a gente coloca diariamente aqui. E conta para mim de onde você está assistindo esse vídeo. Meus amigos, a gente vai sem enrolação. Esse vídeo, como é explicativo, e eu tenho certeza que você tem um carro com câmbio automático, por isso que você está assistindo esse vídeo, né? Você tem curiosidades aqui. Eu uso carro automático há mais ou menos uns 15 anos, só para vocês terem ideia, tá? E eu descobri ao longo do tempo que existem outras coisas que são tão importantes como a troca do fluido, né? Lembrando que a troca do fluido do câmbio automático, normalmente para você que roda normal, que roda pouco, que não trabalha com carro, que roda 5 a 10 mil quilômetros por ano, você precisa fazer ou uma vez por ano, porque todo fluido tem validade e normalmente ele vale um ano, não vale muito mais do que isso não, ele perde as suas propriedades, a verdade é essa, ou quando você alcança uns 40 mil quilômetros, sabe? Esse negócio de deixar para trocar, vou trocar só com 80, o manual disse que eu tenho que trocar com 60. O manual não contabiliza aquilo que você roda parado no trânsito. Inclusive agora eu estou gravando esse vídeo para vocês, meu carro está ligado e o motor está girando, o motor está trabalhando, só que o carro não está marcando ali no velocímetro, porque eu estou parado. E isso que estou parado está estragando sim o fluido, normalmente, até porque nesse momento que eu estou parado aqui, gente, eu estou estacionado com o ar-condicionado ligado. O carro tem subido a temperatura lá na frente do motor e também da transmissão. E por que que sobe? Porque a maioria dos nossos carros acabam trocando calor justamente com o fluido do radiador. É justamente esse item que precisa ser trocado com muito mais frequência do que o próprio óleo que vai na sua caixa de câmbio. E eu vou te explicar por quê. Se o seu câmbio trabalhar numa temperatura ali de 80 até 100 graus no máximo, ele teria uma vida útil aí de mais ou menos 165 mil quilômetros, desde que você troque o fluido do câmbio também. Mais ou menos, este câmbio pode chegar sim a 300 mil, 400, pode, depende de como você usa, mas só para você ter uma ideia, né, de como que funciona. Se você trabalhar ali mais ou menos de 120 a 150 graus, essa vida útil já vai cair aí para uns 60 mil quilômetros, mais ou menos. E se trabalhar acima de 150 graus uma única vez, o fluido do câmbio ele já vira borra. E aí, com absoluta certeza, você não teria nem um mês de vida útil aí do seu câmbio, né? Só para vocês terem ideia como é importante. E a maioria das pessoas não faz a troca do fluido do radiador, né? Se preocupa em trocar sim o óleo da caixa de câmbio, mas não troca o fluido. O fluido, ele tem uma validade, meus amigos, e é mais ou menos assim, ó. 20 mil quilômetros, ele já perdeu boa parte
das suas propriedades. Boa parte das suas propriedades ele já perdeu. Então, ele já aumenta a sua caloria. Por exemplo, eu estou dentro de uma espinha, que os carros da Chevrolet fazem a troca de calor mais ou menos a 100 graus. 100 graus é quando abre a válvula termostática e a água gira do radiador e no bloco. É nesse momento, mais ou menos em 100 graus. Quando ela gira, ela resfria também o fluido do câmbio, porque o trocador dos veículos da Chevrolet está ligado com o arrefecimento. Quem mais? Os veículos da Honda, os veículos da Toyota, a maioria dos veículos da Fiat. Meus amigos, a grande maioria dos veículos trocam calor justamente com o arrefecimento do carro, né? É por conta disso que deu muito problema lá no trocador de calor do Jeep Renegade, porque era um trocador de calor que não atendia como deveria atender, né? E muitas vezes, porque o proprietário não trocou o arrefecimento na hora certa, acabou sim dando esse tipo de problema. Então, às vezes você não sabia, né, que é um item tão importante para manter o seu câmbio bom. Porque se a temperatura do seu câmbio tiver trabalhando ali abaixo de 100 graus, provavelmente, se você dirigir direito, você vai ter uma vida longa com esse câmbio, ele vai estragar menos, né? E é por isso que tem alguns veículos que vêm de fora daqui, que eles não chamam de nacionalizar, que seria, por exemplo, colocar um trocador de calor ali na frente que troque calor com o ar, não com arrefecimento. Por quê? O ar, por exemplo, lá fora, hoje está muito quente aqui em São Paulo, está 34 graus. Mas o carro, o arrefecimento está 100 graus. Só para vocês terem ideia, se eu estivesse usando um trocador de calor a ar, um trocador térmico a ar, onde o fluido girasse e pegasse apenas o ar para resfriar, o meu câmbio ia estar ali mais ou menos a 80 graus, 70 graus no máximo. Agora que eu estou parado aqui, né, gravando o vídeo para vocês. Mas como eu estou trocando calor com o arrefecimento, normalmente esse meu fluido está mais ou menos em 90 graus, 95, só para vocês terem ideia. Então, se você não troca o fluido, você não consegue manter este arrefecimento trabalhando ali entre 90 e 100 graus, né? Fluido vencido, meus amigos, normalmente ele ferve, porque ele perde as propriedades. Então ele chega ali ele teria que ficar, por exemplo, no máximo a 100 graus. Aí muitas vezes ele passa de 110, 120, aí a ventoinha entra, tenta reparar, tenta voltar. Acaba, o carro fica funcionando, não chega a ferver, mas o câmbio e o fluido do câmbio sofre com isso, bastante. Se você faz um uso severo do seu carro, por exemplo, você trabalha com táxi, você trabalha com aplicativo, você trabalha com turismo, você trabalha viajando, seu carro roda muito, tá? 50 mil por ano, 40 mil por ano. Você tem que trocar este fluido do radiador no máximo a cada 30 mil. Eu troco a cada 20 mil. Eu deveria ter contado isso para vocês há mais tempo. É uma coisa que eu não me atentei, né? E hoje eu estava lembrando aqui que a gente deveria sempre estar compartilhando com as pessoas a experiência que a gente tem. Essa é uma experiência boa que me faz, sim, aumentar a vida útil dos meus câmbios, né? Dos meus carros. Normalmente eu troco o fluido a cada 40, 45 mil. Parcial, já expliquei em outros vídeos por que eu não faço a troca com máquina, né? Faço a troca parcial, que é a mais recomendada. Inclusive as montadoras recomendam troca parcial, eles não recomendam que você use máquina, né? A maioria das montadoras, só para vocês terem ideia, a Chevrolet está englobada nisso. Então, por conta disso, eu faço sempre a cada 40 mil, mas o fluido do radiador eu sempre troco ali de 20 a 30 mil quilômetros.
não é tão caro, mais ou menos. Eu mesmo troco em casa, fazendo uma troquinha parcial de lavagem, eu gasto uns R$ 150. Pode falar, nossa, é bastante dinheiro para fazer a cada 20 mil quilômetros. Amigo, uma caixa de câmbio hoje, mais ou menos, é de 20 a 60 mil reais. Então eu acredito que vale a pena, sabe? Se você está evitando que aqueça demais a caixa de câmbio do seu carro, que venha danificar o óleo, o fluido e depois a própria caixa, né? Porque como é que você sabe quando um câmbio está com problema? Se ele tiver frio, normalmente ele nem dá tranco, ele não mostra, sabe? Normalmente você vai comprar um carro, quer testar se ele está com problema, ele é automático, anda com ele 1 hora, meia hora, deixa o carro aquecer. Depois que ele chegar a 90, 100 graus, que você vai ver se ele dá tranco de primeira para segunda, de terceira para quarta, ou de saída, ou de ré, entendeu? O câmbio, normalmente, ele mostra o defeito quando a temperatura está lá, depois de 100 graus. Então, é importantíssimo manter a temperatura da sua caixa de câmbio no máximo até 100 graus, ou abaixo disso, se você conseguir, sabe? É muito importante mesmo. Eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, você vai ver que você vai aumentar a vida útil das suas caixas de câmbio bastante. Se você ficou, nesse vídeo até agora, coloca aqui embaixo que eu gostaria de saber. Você tinha esse conhecimento que tem que trocar esse arrefecimento? Conta para nós aqui nos comentários, que eu também gostaria de saber. Pega o vídeo, compartilha nas redes sociais, desce aqui embaixo, visita a nossa loja lá na Amazon. Sempre que você compra alguma coisa lá, coloca que vem aqui do canal. A gente fica muito agradecido, porque não tem patrocínio. Patrocínio justamente são essas coisinhas que você fazem aí, sabe? É aquele like, é aquela coisinha que você compra na lojinha lá, fortalece pra caramba. Tem de tudo lá, viu? O que você quiser, só digitar lá na busca, vai aparecer pra você, pode ter certeza.